Jó é no meio da Bíblia, antes de Salmos é o livro de Jó. O capítulo é o 42. Jó capítulo 42. Isso. Jó 42, diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Mas por que alguns planos de Deus não são, vamos dizer assim, executados na nossa vida? Por nós. Porque alguém disse uma vez: mas o livre-arbítrio passou a ser um demônio na vida da pessoa, passou a ser o maior ídolo da igreja. Não, Deus dá livre-arbítrio à pessoa. Por mais que ele tenha o plano, qual é a vontade de Deus? Que todo homem seja, todos serão salvos? Não, aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. E muita gente não quer, acha que é de outro jeito, de outra maneira. A pessoa veio, a luz veio ao mundo, a Bíblia diz, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais, e não vieram para a luz, não se aproximar da luz, para que não fossem reveladas as suas obras. Então, cuidado para você não tomar a decisão errada. Quem é aqueles, diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. É aqui que estamos batendo. Falei do que não entendia, como nós também às vezes falamos do que não entendemos. O Jó, quando estava sofrendo todos aqueles ataques infernais, Jó capítulo 1, primeiro entendendo quem era o Jó, né? Jó capítulo 1, versículo 1. Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Não é apenas um locutor falando, porque no versículo 8 diz assim: e disse o Senhor a Satanás, o próprio Senhor falando: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. O próprio Deus deu testemunho a respeito do Jó. Mas nós sabemos então que o diabo ganhou uma permissão, entrou na vida do Jó, tirou todos os seus bens e destruiu a sua família. E quando isso aconteceu, o Jó reagiu assim, versículo 20: então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Atenção, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja. Mas o Senhor tomou alguma coisa dele? Jó falava do que não entendia. No capítulo 2, depois o diabo ganhou permissão para colocar doenças, e versículo 7 diz: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó. Então está bem taxativo aqui, bem claro para nós. O Satanás colocou, entenda bem, essa doença, feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Ué, o que ele está dizendo? Que está recebendo o que Deus trouxe para ele? Deus trouxe aquilo para ele? Não, somos nós que às vezes não entendemos e falamos: Deus, por quê, por quê, por quê? O livro de Eclesiastes, vamos um pouquinho na frente, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2, vou ler um também, mas é o 2, o nosso versículo. Salmos, Provérbios, Eclesiastes: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. O que é que eu vou ficar sem pé, pastor Jânio? Não, aqui é uma figura, né? Cuidado, não seja precipitado, vai devagar, tá bom? E inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabe que fazem mal. Atenção, não te precipites com a tua boca, não te precipites com a tua boca, mas vai falar mais ainda: nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Isso aqui é para mim e para você. Às vezes não falamos, mas no coração falamos. No coração, e não esqueça que Deus vê o coração, lembra? Precisa ler, não, 1 Samuel 16:7, Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos seus olhos, o Senhor olha
para o coração. No coração, às vezes você fala, não é bem assim. A Bíblia mostra que Jesus vê isso. Vamos para Mateus capítulo 9. Isso aí eu não citei durante a semana, mas nós conhecemos bem a história. É a cura de um paralítico. Mas não vamos falar da cura dele hoje, não. Apenas isso, falar no coração. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os teus pecados. Eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Quer dizer, eles só pensaram: esse homem blasfema, a falar no coração. Porque a tentação pode vir, você não tem que assumir. Não, sou de Deus. Se você calar, você está aceitando. Já ouviu o pessoal costuma dizer lá fora: quem cala, consente. Não, não aceito isso em nome de Jesus. Sou de Deus. Está amarrado em nome de Jesus. Não aceite, que se aceitar você peca. Mas estamos aqui de palavras que às vezes pronunciamos: Deus, por quê? Não falamos com Deus. Eu contei que o doutor T.L. Osborne foi um homem que evangelizou, vamos dizer assim, foi um dos pioneiros na evangelização mundial. Ele via nações, eram milhares e milhares de pessoas. Quem nunca assistiu os filmes de Dr. T.L. Osborne devia assistir. Ele fala as maravilhas holandesas, quando ele faz uma grande cruzada na Holanda. Aí ele mostra na África, ele trabalho dele bonito, tudo. Bem, mas ele perdeu a esposa, a doutora Daisy. E quando Daisy morreu, ele ficou. Por quê? Ele escreveu um livro. Quantas vezes ele falou com Deus: por quê? Por quê? Por quê? Talvez acontece com você. Nós questionamos: por que isso está acontecendo? Por que isso aconteceu? Não falamos com a boca, nós falamos com o coração. E Deus vê o nosso coração. Nós falando que não entendemos, nessa hora nós temos que aprender. Vamos voltar aqui na Bíblia Sagrada, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 26. Digo para você que eu já vibrei muito com esse versículo, né, irmãozinho? Em momentos que nós não temos às vezes palavras, e não devemos ter mesmo. Então não devemos buscar palavras, devemos fazer o quê? Lamentações 3, 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom, entende, é ter esperança e aguardar em silêncio, que não fique falando, nem fique meditando. Deixe Deus lhe dirigir, deixe Deus falar ao seu coração. Às vezes não falamos. Eu dei um testemunho, até no caso foi de uma morte, né? Mas testemunho de morte é 1998, perdi uma irmã muito querida, era mais velha, irmã mais velha, ele passa a ser a mãezona, né? Nós éramos 7 irmãos total, né? Eu fui o 6º, então você vê que antes de eu nascer, ela já viu muitos irmãos nascerem. E aquele negócio de mãe sair para trabalhar, aquele negócio todo, ela passa a ser uma mãezona. Eu brinco que ela era craque em fazer omelete. Naquela época mesmo de dificuldades, ela fazia um ovo para 7. É como? Ela batia, botava lá uma farinha, não sei o que ela faria, só sei que ela fazia tipo um omelete, e nós comíamos o arroz, feijão, é sagrado, né? E fazia arroz, feijão, coisa, e um pedacinho de pizza, não, de omelete. Ela era boa de fazer. Depois se especializou em cozinha mesmo, se tornou uma cozinheira profissional de mão cheia mesmo, né? Tinha buffet, tinha isso tudo. Mas o filho dela, uma vez com uma amizade, e culpando o rapaz, não, que hoje é um homem de quase 50 anos, ele simplesmente levou para casa uns fornos de padaria. Um amigo dele fechou uma pizzaria e disse: ô fulano, não dá para guardar na sua casa tem quintal? A casa dele tinha um quintal, era um quintal até coberto, porque antes ali tinha sido uma indústria de costura. Então, aí tinha toda, eles ligaram um forno, um daqueles fornos, e faziam assados. E lá, um domingo, o pessoal voltou, que ela foi para os fundos e demorou. Quando voltar, ela estava lá caída. Aí veio a notícia que ela tinha entrado em óbito. E eu orei, dobrei os joelhos, já era aqui a igreja, 1998, já estávamos aqui, nosso escritório era lá na frente. Eu entrei no banheiro, orei e falei: Jesus, eu tenho uma promessa, é tu e a tua casa, porque ela ia na igreja e tudo, mas não tinha tomado uma decisão por Jesus ainda.
E não era uma pessoa, não era batizada. Eu falei, Jesus, eu tenho a promessa, é tu e a tua casa. Mas quando eu estou orando, me veio uma paz no coração. Eu fiquei em silêncio. Peguei família, fomos lá no enterro, e eu conversei com o esposo dela. Olha a importância da nossa programação. Naquela semana, entenda, vou até pegar um dia, ou ainda vou, me lembra alguém depois, pegar toda aquela semana a respeito, que tem filme, as gravações estão lá até hoje, né? E naquela semana toda o missionário fez apelo pela televisão. A semana toda ela assistiu. Naquela semana ela se tornou patrocinadora e tudo. O corpo foi destruído, mas o espírito foi salvo para o dia do Senhor. Meu irmãozinho, aguarde em silêncio. Não seja pregador. Eu podia falar, Deus, por quê? Eu estava falando, mas aí Deus falou. É como eu não ouvi uma voz. É como se aquela voz, fica em silêncio. Aguarda. Você vai ter uma boa notícia. Você, qual a boa notícia? Que ela ressuscitou? Não, que ela foi salva, irmão. Que ela aceitou Jesus. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Entende? E ela simplesmente, então, foi aquela semana. Meu irmãozinho, não seja precipitado em falar alguma coisa de Deus, como Sara, quando ela chegou para Abrão, o Senhor me tem impedido de gerar. Ué, Deus impedia ela de gerar? Ela falava do que não entendia. Por isso ela chamou depois, entenda bem, Agar, para ser a mãe dos seus filhos. E deu confusão, não teve filho, só teve um só. Porque ali parou todo o plano, não era plano de Deus, era plano do homem. Oh, Abrão, nós vamos ter filhos com a Agar. Ela é jovem ainda, vai poder nos dar filhos. Tenha filhos com ela. A Sara não era uma devassa que arrumou uma amante para o marido, não era um costume entre eles lá. Eu sempre gosto de te explicar, 2 gerações à frente, você encontra o Jacó, que casou com a Leia, que não era, ele amava a Raquel, trabalhou 7 anos pela Raquel, lá naquela época tinha um dote, como se fosse uma luvas hoje, e ele levou a esposa para a lua de mel, chegou lá, porque naquela não tinha luz dessa época. À noite, quando ele vê as moças usavam um véu no rosto, quando chega de manhã, cadê a Raquel? Eu que sou sua esposa. Não é você. Ela foi lá, ô tio, o senhor me enganou, que o sogro dele era tio, o senhor me enganou? Não, rapaz, aquele que eu costume primeiro, entenda bem, esse Labão tentou enganar o Jacó várias vezes, e disse, olha, primeiro se casa a mais velha, depois as mais novas, mas eu amo Raquel. Mais 7 anos, ficou mais 7 anos, mas não devolveu a Lia não. Entenda bem, só que a Lia tinha uma serva chamada Zilpa, e com ela teve 2 filhos. Com a Léa teve 6 filhos e uma filha. Teve o Rúben, o Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, mas a menina. Com a Zilpa, 2 filhos, Aser e Gade. Com a esposa Raquel, teve os 2 últimos, que foi José e Benjamim. Mas antes, com a Bila, também Bila era serva de Raquel. Também teve 2 filhos, Dan e Naphtali. Mas por que eu estou falando isso para você? Para você entender que a Sara não era uma devassa que ofereceu uma amante para o marido, arrumou uma amante para o marido. Não, é como se fosse hoje a mãe de aluguel. Então, mas não era o plano de Deus. Mas o caso é que ela falava do que não entendia. Aí poderíamos falar do Pedro, pessoal. Lá no Monte da Transfiguração aparece Elias e Moisés, era uma visão, e o Pedro, o senhor quer que façamos aqui uma cabana para o senhor, para o Elias? Ele falava do que não entendia. E às vezes nós também pedimos o que não entendemos. Matéria nova, 1 Samuel capítulo 8. Isso está hoje na mensagem do missionário na internet. Se você ainda não leu, leia essa parte aqui, né? Não a mensagem que eu estou dando, mas é essa informação aqui. 1 Samuel, capítulo 8. Nós também pedimos o que não entendemos, às vezes. Estamos pedindo algo que parece lógico, mas não é. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho, o primogênito, Joel, e o nome do seu segundo, Abias, e foram juízes em Berzeba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presente aqui é subornos, e perverteram o juízo. Quer dizer, quem ganhava não era quem tinha direito, é quem pagava, né? Quem subornava. Você vê que esse negócio de suborno é antigo, né? Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram: eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos pois agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. Quando disseram: dai-nos um rei para que nos julgue, e Samuel orou ao Senhor.
E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo, em tudo quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Eles não pediram a direção de Deus. É verdade, meu irmão, sim. Não tem. Eu falo que o ministério é como um casamento, entenda bem. O homem não está muito bem, entender. Tem um amigo, o João é amigo do Pedro, o Pedro é muito amigo do João, e o João é casado com a Maria, mas não está dando muita atenção a Maria. Isso não dá direito do Pedro ir lá em cima, não, já que ele não dá atenção, eu vou dar. Não, porque é o casamento deles. Quando a obra é de Deus, a obra é de Deus, não procure fazer a obra do Espírito Santo. A obra tem que ser dirigida pelo Espírito Santo e não pelo homem. Eles se acharam no direito, vamos aqui, vamos fazer. Não, eles tinham que orar a Deus. Samuel, vamos orar para ver a direção. Teus filhos não estão bem. Qual é a direção que Deus vai nos dar? Deus poderia levantar outro juiz, entende? Mas ele não, já foram o quê? Olha o que eles falaram aqui, que não era errado pedir um rei. Qual era o erro? Versículo 5. E disseram: eis que já estás velhos, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Eu não tenho que orar para os outros, irmão. Eu não tenho. Como eu falei, o outro aconteceu isso, eu vou fazer a mesma. Não, eu tenho que pedir, ouve o Senhor. Tem que ficar em silêncio e aguardar a direção dada por Deus, e não pegar alguém como modelo. Eu brinquei esses dias que o pessoal fala modelo americano. Não é tão bom assim não, vocês viram lá, né? Modelo soviético, agora é o russo, ou o chinês, ou o japonês, ou africano, ou europeu. Para com esse negócio. Nosso modelo é Cristo, é a palavra de Deus. Temos que olhar para Jesus. Então nós temos a mesma coisa, não tem um modelo da igreja tal, um modelo da igreja tal. Nosso modelo é Cristo, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Mas tudo isso falei porque nós falamos, pedimos, pensamos o que não entendemos. Vamos voltar no Jó então? Jó está dizendo aqui para nós, o livro de Jó: quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. E pode estar acontecendo comigo, com você. Estamos falando coisas que não entendemos, como o caso da minha irmã que eu falei. Mas Deus, por quê? Se eu tenho uma promessa, Deus, por quê? Se está escrito aqui, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Até que veio a paz no meu coração. Eu fiquei em silêncio, aguardando a salvação, que dela ressuscitar. Não, cheguei lá, ouvi o bom testemunho, que aquela foi a semana dela com Cristo. Então Deus permitiu, o corpo foi destruído, mas o espírito foi salvo para o dia do Senhor. Deus é bom em todo o tempo, irmão. Cuidado com as suas palavras. Nós também, como Jó, quantas vezes falamos do que não entendemos.